A paz seja convosco, povo de Deus, tudo bem? Eu sou o Jonathan Oliveira, coordenador do Missões, essa é a nossa marca. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Vamos acompanhar a meditação que se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, do verso 9 até o 11, que diz assim: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo na nossa vida? Ele é justamente o mesmo. É o Consolador, é aquele que nos renova, é aquele que nos capacita, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ajuda, é aquele que quando estamos caídos, ele nos levanta. O Espírito Santo de Deus é algo que habita em mim, é aquilo que habita em você, que anda com Deus, que anda na presença de Deus, obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos. Mas eu quero falar com você hoje, que se encontra justamente afastado dos caminhos do Senhor. Tem uma frase que diz o seguinte: todo homem tem em si um vazio que só Deus pode preencher. Isso que eu vou falar com vocês aqui foi algo que aconteceu comigo e você que está afastado, com certeza está acontecendo com você. Nós, quando se distanciamos da presença de Deus, no meu caso foi assim, nasci no berço evangélico, criado no meio do berço evangélico, no meio cristão, cresci no meio cristão, em congressos, em viagens missionárias, em orações pela madrugada, em vigílias nos montes. A minha vida, a minha infância foi na presença do Senhor. A partir do momento que eu comecei a me entender por gente, já era na escola dominical, aprendendo da palavra, aprendendo das lições que ali eram ministradas, fui crescendo, me desenvolvendo, tomando a minha adolescência e foi na presença de Deus. Foi nos caminhos de Deus, foi aprendendo da palavra, aprendendo de Deus, quem era Deus, o que foi o sacrifício de cruz, quem era Cristo, o que significava a morte e ressurreição de Cristo. Cresci no meio cristão. Nasci, me conheci como gente, cresci até a minha adolescência no meio cristão. Mas chegou aquele momento, homens falhos, pecadores, começamos a olhar para nós mesmos e acharmos que somos donos dos nossos próprios narizes. Mas a verdade é o seguinte, que nós não somos dono do próprio nariz. Mesmo eu sendo um jovem, mesmo eu já trabalhando, mesmo eu sendo independente, saindo debaixo da tutela do meu pai e da minha mãe, eu não sou dono do meu nariz. Sabe por quê? Porque antes mesmo de eu existir, existe um Deus no céu que deu seu único filho para morrer em prol da minha vida, em prol da minha alma. Ou seja, eu fui comprado com preço de sangue, você foi comprado com preço de sangue. E continuando o meu testemunho, cresci, cheguei na adolescência e foi quando eu achei por bem, não, eu sou dono do meu próprio nariz, para onde meu nariz apontar é para onde eu irei. Me desviei, saí da casa do Pai, saí da casa de Deus, saí da presença de Deus, não queria mais compromisso com Deus, não queria mais compromisso com o Evangelho, não queria mais compromisso com a palavra. E foi aonde eu me arrebentei, acabei com a minha vida, eu tomei portas na cara, quebrei a minha cara, decisões erradas, decisões precipitadas, tudo isso aconteceu quando eu estava fora da presença de Deus. E o mais interessante, que é o foco dessa mensagem, onde eu quero chegar, é o seguinte: que quando eu, Jonathan Oliveira, estava afastado dos caminhos do Senhor, acontecia algo comigo que eu tenho certeza que você hoje, que está afastado, acontece com você. Quando eu estava afastado, longe dos caminhos do Senhor,
acontecia algo comigo que eu sabia o que era. Era justamente o que? O vazio. O vazio. Onde eu era templo e morada do Espírito Santo, quando me retirei da presença de Deus, quando eu me retirei da casa de Deus, surgiu algo que para mim era inesperado, mas que é algo totalmente previsível, que é o que? O vazio. Deus saiu, eu tirei Deus, na verdade, eu tirei Deus do meu caminho, eu tirei Deus dos meus pensamentos, eu tirei Deus do meu coração, e quando eu tirei Deus do meu coração, simplesmente ficou um vazio. E esse vazio, como eu falei, é o vazio que só Deus pode preencher. O que acontecia? Eu me achando autossuficiente demais, eu me achando autodidata nos conhecimentos, em tudo, comecei a andar com as minhas próprias pernas no mundo, caçando o que? Justamente preencher esse vazio. Tentei preencher esse vazio no meio de festas, tentei preencher esse vazio no meio da bebedeira, tentei preencher esse vazio no meio das drogas, no álcool, do cigarro. Tudo isso eu tentei preencher, mas tudo em vão, tudo de forma inútil. Eu nas festas, eu me lembro bem, perfeitamente, eu quando ia para as festas, e ali era aquela alegria, que ali era no meio dos amigos, ali era aquela diversão, ali era aquele momento onde eu me sentia bem, era aceito, eu achava que estava adaptado, mas quando acabava a festa, quando desligava o som, quando eu saía daquele salão de festa, quando eu saía daquele meio de balada, saía do meio daquele meio de algazarra, voltava o quê? Depois das bebedeiras, depois das amizades, depois dos vícios, o que voltava? O que sobrava? Simplesmente o vazio. Me lembro quantas e quantas vezes eu, no meio de salão de festa, no meio daquelas boates, aquela alegria momentânea, aquela alegria maravilhosa, mas do nada, de um minuto para o outro, batia aquele vazio. Ah, como eu sentia saudade de quando eu ouvia a palavra de Deus. Ah, como eu sentia saudade de eu sentir a presença do Espírito Santo. Mas isso não era mais possível. Por quê? Porque eu tirei Deus do meu coração. Eu tirei Deus do centro. Eu tirei a palavra de Deus do centro. E eu não conseguia mais sentir a presença do Espírito Santo. Muito pelo contrário. O que tinha era tristeza. O que tinha era choro. O que tinha era prantos. O que tinha era lágrimas, e o que tinha era vazio. O texto a qual nós lemos aqui é justamente o texto onde Davi simplesmente confessa para Deus os seus pecados, confessa para Deus que cometeu o pecado de morte, confessa para Deus que ele é um miserável, que foi concebido no pecado, que ele não merece o amor de Deus. E na metade do texto ele confessa que não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá força, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos dá ânimo, é aquele que preenche o nosso vazio, que preenche em Deus o nosso vazio, é Espírito Santo. E ele suplicava, não retires de mim o teu Espírito Santo. E era como eu me sentia ali naquele momento, ali sem Deus, no meio de boates, no meio das amizades, falsas amizades. Eu me sentia vazio, sem a presença do Espírito Santo. Quantas vezes eu encostava na parede e batia a tristeza. Quantas e quantas vezes naquelas festas, simplesmente rodeado de pessoas cantando feliz, mas batia em minha tristeza. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo não mais habitava em mim. E você que vive nessa situação, você que vive também nesse momento ao qual eu passei anteriormente, você que se sente que precisa mudar, você que
sente que precisa ter a presença do Espírito Santo de Deus em você. Mas eu creio que Deus vai te ajudar, que Deus vai te fortalecer, mesmo você sem forças, porque nesses momentos nós não sentimos força para estar na presença de Deus. Nós não sentimos força para voltar aos caminhos de Deus, para voltar à presença de Deus, talvez pelos pecados que cometemos, talvez pela vergonha que nós temos. Simplesmente nós não sentimos força. E tudo isso é um inimigo querendo minar de você. Tudo isso é um inimigo querendo te derrubar, te fazer não avançar diante do Pai, mas sim que você retroceda, ou seja, que você se afaste cada vez mais e mais da presença de Deus. Isso é um inimigo agindo na sua vida. Essa tristeza que você sente é simplesmente o vazio de Deus, o vazio do Espírito Santo de Deus. Você conhece a presença de Deus, você já sentiu a presença de Deus, você já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, e com esse sentimento, com esse conhecer do que é a presença do Espírito Santo, com esse conhecer do que como é estar na presença de Deus, é que você tem que juntar as suas forças, juntar os seus cacos e caminhar em direção à presença de Deus. O mundo não vai preencher esse vazio que você sente. As drogas não irão preencher esse vazio que você sente. Nada pode preencher esse vazio que você sente. Esse vazio que você sente somente pode ser preenchido por Deus. Somente pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Então hoje é momento de você juntar os seus cacos, juntar o que ainda resta de você, juntar o que ainda resta dos seus sentimentos, juntar tudo isso, produzir disso tudo forças, energia para caminhar em direção a Deus, caminhar em direção à cruz novamente. Sabe por quê? Porque o Pai te espera. O Pai te espera de braços abertos. Ele não desistiu de você. Você é o filho pródigo, a qual ele não desistiu. Você achou por bem, em certo momento da caminhada com Deus, se afastar da presença de Deus, se afastar da presença do Espírito Santo de Deus, mas Deus continua ali. Jesus continua ali, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei. Ou seja, o Senhor Jesus ainda está acessível a você. O Senhor Jesus ainda está acessível a ti. E Ele clama: volte para os braços do Pai. Porque aqui é um lugar a qual você nunca deveria ter saído. Aqui é o lugar a qual você nunca deveria ter se afastado. O mundo, nada que existe no mundo pode preencher o vazio que você sente, o vazio que é deixado quando se ausentamos da presença de Deus. Então junte as suas forças e volte à presença de Deus. Volte a buscar ao Pai. Para concluir, aqui no versículo 17 do capítulo 51 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluia, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Juntas, sei que você não tem força para sequer para orar, sei que você não acha digno sequer de falar com Deus, mas o Espírito Santo de Deus está do teu lado, simplesmente aguardando o seu convite para poder entrar na tua casa, para poder organizar a bagunça que o inimigo deixou, organizar os sentimentos, organizar as emoções, organizar os caminhos, organizar a casa, porque é onde Ele quer habitar e é onde Ele quer fazer morada. Junte tudo isso, busque a Deus, porque o Senhor não pode resistir a um coração quebrantado e contrito. Não importa o que você fez, não importa da forma que você está. O que importa é o seguinte, que
você está afastado de Deus e assim você não pode permanecer. Eu juntei os meus cacos, juntei os meus sentimentos, o meu coração despedaçado, juntei tudo isso com muita luta, com muita determinação e falei comigo mesmo: eu vou voltar à casa do Pai. Eu não abro mão de sentir a presença de Deus nem um só minuto. Eu não abro mão de ter o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Assim eu fiz. Junte os seus cacos, fala com Deus, toma posição, determine que você vai vencer, que você vai largar tudo que não pertence a Deus, tudo que não agrada a Deus você vai deixar de lado, jogar no lago do esquecimento. Fala: eu quero a presença de Deus, eu quero o Espírito Santo de Deus novamente habitando em mim. Essa é a palavra que eu deixo para você através do direcionamento do Espírito Santo. Tristeza, nunca mais. Choro, nunca mais. Falsas amizades, nunca mais. Vícios, nunca mais. Bebedeiras, festas, nunca mais. Sabe por quê? Porque tudo isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é Ele poder ter você clamando, falando com Ele, pedindo forças, pedindo ajuda. Se você acha que é impossível, que você acha que não é digno, pois eu falo para você, à luz da Bíblia, que isso aqui é que me garante: você é digno. Você foi comprado com um preço de sangue. E isso o Senhor não vai abrir mão de você, porque Ele te ama. E Ele, como diz na sua própria palavra, não tem prazer em ver os seus filhos se perder. Não tem prazer na morte do ímpio. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a presença de Deus, porque é lá que é o seu lugar. Na presença de Deus é o seu lugar. Da mesma forma que eu saí, me arrependi, mas hoje estou aqui para te falar também. Volte para a presença de Deus, que é aqui que é o seu lugar. É aqui o lugar que Deus preparou para você. Volte. Essa é a palavra. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau.